bem, sejam bem-vindos, meus queridos alunos do nono ano, para mais uma aula de História, tá? Professor Ricardo. Hoje, nossa aula é sobre essa década de 60 maravilhosa, chamada de Era da Contestação. Muita coisa mudou na década de 60 no mundo, 1960, né? Tanto é que mereceu esse título aí da história de Era da Contestação, porque foi uma era mesmo. Muitas transformações aconteceram, tá bom? Então vamos lá para a habilidade. Identificar e analisar os aspectos da Guerra Fria, porque nós estamos dentro desse contexto da Guerra Fria, tá? E seus principais conflitos, tensões geopolíticas no interior dos blocos, liderados por soviéticos e estadunidenses. A outra habilidade, olha lá, identificar e discutir as diversidades identitárias, né, e seus significados históricos. Vamos falar muito disso aí. No início do século... Aqui, início do século XXI, para a gente não é. Aí, para nós, é o século XX. É porque foi a habilidade mais próxima que eu encontrei para essa aula, tá bom? Combatendo qualquer forma de preconceito e violência. Ela tem tudo a ver com essa aula de hoje. Vamos lá. A década de 60 ela é marcada, né, por alguns acontecimentos. E esses acontecimentos eles vão abalar, né, algumas certezas que eram inabaláveis, tá bom? Aí a imagenzinha ficou em cima, mas não tem problema não. O professor que deu um vacilo, tá? Então, que acontecimentos são esses que abalaram essas certezas nossas, que na década de 60 eram certezas inabaláveis, né? A corrida espacial, porque provou que o ser humano conseguia ir para fora do planeta, né? E aí transformou completamente, né, o pensamento das pessoas, né? Muito daquela questão, rapaz, nós estamos sozinhos no mundo, somos só nós, né, no planeta, no planeta não, né, no nosso sistema todo, né, na galáxia toda. A outra coisa, a Revolução Cubana também abalou essas certezas. Por quê? A Revolução Cubana, que nós estudamos no nosso último encontro, ela provou que um grupo pequeno podia, né, um país pequeno, tinha capacidade de derrotar uma grande nação, como eram os Estados Unidos, né? Que até aquele momento era impensável que isso fosse possível, né? Olha aí, os movimentos pacifistas, né, também, que surgiram com a Guerra do Vietnã, que é um conflito, né? Nós vamos falar hoje da Guerra do Vietnã, tá? E aí os movimentos pacifistas, né, que exigiam o fim daquele conflito, eles vão transformar muito a visão de mundo das pessoas, né? O movimento hippie, que é outro movimento também da década de 60, que vai mostrar alternativas de como a sociedade pode viver, né? Então também abala algumas certezas, né, que se existia naquele momento. O próprio rock and roll, né, a música, que também transforma a vida dos jovens, né, o modo de ver dos jovens, tá? O movimento negro, o feminismo também, né? Eu não coloquei aqui o feminismo, mas nós vamos falar dele também hoje, tá? Então aí, vamos ver a Guerra do Vietnã, como foi esse conflito, né? A gente vê a Guerra do Vietnã, logo, assim, o que a gente pode dizer de informação mais importante? O Vietnã é um país que ficava no Sudeste Asiático, né? Pertencia à França, depois tiveram uma guerra lá de independência, essa guerra da Indochina, né, que durou lá de 46 até 54, e o país ele já estava sobre aquele signo da divisão entre capitalismo e socialismo da Guerra Fria, né? E aí, isso aí depois, né, da descolonização, que é essa guerra de independência lá da Indochina, né? O norte, ele tendia ao socialismo, era liderado pelo Ho Chi Minh, e o sul tendia ao capitalismo. Então aconteceu a mesma divisão que aconteceu na Guerra da Coreia, muito semelhante à Coreia, que ainda hoje é dividida, né, ao meio. A Coreia do Norte é comunista e a Coreia do Sul é capitalista, né? Então aconteceu a mesma coisa no Vietnã.
tá? Mas lá aconteceu um conflito, porque não, e esse conflito teve o envolvimento direto de uma das potências, que foi os Estados Unidos, tá bom? O estopim desse conflito foi o adiamento das eleições gerais de 1956, que decidiriam se o país seria um país comunista ou um país capitalista. Então, como adiou, foi o estopim para o conflito. Durou de 1956 até 1974, essa guerra do Vietnã, tá? E aí, diante da possibilidade da vitória do Ho Chi Minh, né, dos comunistas, os Estados Unidos, como eu disse, essa grande potência, vai apoiar a formação de um governo ditatorial no Sul, cedendo armamentos, treinamento militar em defesa da democracia no mundo. Então eles se envolveram diretamente na guerra, tá? Os Estados Unidos. E aí a desigualdade do conflito é um aspecto muito marcante da Guerra do Vietnã, porque você tem de um lado uma grande potência capitalista, que é os Estados Unidos, e do outro lado um país pobre do terceiro mundo, né? E aí existe uma brutal desigualdade de equipamento militar, né? Se testavam armamentos, né, no Vietnã, que eram armamentos, né, que não tinham sido nunca testados, né? Então e o equipamento militar era muito desigual, né? A região norte, né, lá liderada pelo Ho Chi Minh, não tinha todos esses equipamentos militares. Então eles se aproveitavam mais da estratégia de guerrilha, né, de pegar o inimigo de surpresa, tá? Aí outro aspecto importantíssimo, a questão da pressão da opinião pública contra essa guerra. Aí sim a questão dos movimentos pacifistas, né? Então a opinião pública americana ela começou a detestar o conflito. Por quê? Porque você, diferente da Segunda Guerra Mundial, aqui você está vendo ao vivo os conflitos, né? Então você tinha correspondente direto. As pessoas diziam o dia a dia, tiravam as fotos do conflito, mostravam vídeos do conflito, e aquilo ali chocava a opinião pública. Eles achavam que aquilo ali era uma brutalidade completa contra um país pobre, né? E aí os Estados Unidos tinham que ir para lá fazer isso, né? A opinião pública votou contra a guerra, tá? Então, olha lá, a presença da imensa maioria de soldados jovens também, né? Se utilizava muitas experiências com drogas para esses soldados, porque esses soldados eles precisavam virar verdadeiros assassinos para ir para um país daquele ali e matar os vietnamitas, né? Então era uma crueldade imensa, tá? E aí, a partir desse momento, a gente considera essa guerra do Vietnã, que os Estados Unidos eles saem derrotados de lá, mesmo sendo uma potência capitalista, né, como a maior derrota militar dos Estados Unidos. Eles acabam evacuando o país se transforma num país comunista, né, e, e é considerada a maior derrota militar, porque os Estados Unidos não conseguiam derrotar aquela estratégia de guerrilha, né. Por isso que é um conflito que se estendeu durante muito tempo, né, até que, por conta da pressão da opinião pública, deram-se o basta, né? E é considerado uma derrota militar para os Estados Unidos, tá bom? E com certeza abalou demais aí aquelas certezas inabaláveis do comecinho da aula que eu falei. Vamos aqui, ó, para a contracultura hippie, também um aspecto muito interessante da década de 60. Os hippies eles contestavam, né, os valores da época, né? Eles ofereciam uma forma de vida alternativa, né? Se aproximavam mais das ideias das práticas libertárias, anarquistas, né? Então eles tinham uma consciência contra o consumismo exagerado, né? Eles pregavam a ideia do amor livre, né? Nesse ponto eles criticavam e batiam pesado nos valores tradicionais da época, né? Então dizer que o homem casa-se com a mulher, né? E tem os filhos, como uma família tradicional, a contracultura hippie ela vai questionar esses valores, né? Por que, que o homem não pode casar com o homem, a mulher não pode casar com a mulher, por que, que eles não podem viver livremente, vários homens, várias mulheres livres, né? Então, o amor livre, né? Sem ter aquela amarra do casamento. Então, eles criticavam muitos valores da época, muitos valores, tá? E aí também tinha a questão do uso de drogas, que para eles era uma coisa que devia ser natural,
né, que o ser humano tinha, sim, esse direito de ficar usando, né, os entorpecentes, porque ali ele tinha a chance de alcançar ou liberar o cérebro dele, né, para coisas que ele normalmente não conseguiria, tá bom? Então, tinha tudo isso, eles defendiam, né, essa cultura hippie. Criticavam o autoritarismo das sociedades, tanto capitalistas como comunistas, né? Então, às vezes pensam, esses hippies são tudo comunistas. Não, nada a ver, não tem nada a ver. Eles criticavam as duas sociedades, eles propunham uma sociedade diferente, uma sociedade alternativa, né? Aí você vai lembrar lá do Raul Seixas, né? Questionavam os comportamentos sexuais tradicionais, né? Olha lá, recusavam a disciplina e a hierarquia tão comuns à sociedade de trabalho, né? Aquela estrutura do trabalho, né? Da hierarquia, da disciplina. Então eles questionavam tudo isso, tá bom? Idealizavam a questão da natureza, né? Preferiam viver junto à natureza, tá? Então pregavam lá a liberdade por meio da música, né? Alguns festivais aí famosos, né? O Woodstock, que reuniu milhões de pessoas, né, para ouvir os principais artistas da época. Tá aí um deles, o Jimi Hendrix, né? Que era um artista muito importante na época. Vários outros, né? Os Beatles também entraram nessa pegada também mais hippie, né? Numa certa fase, né, da carreira deles, tá bom? Aí, ó, pregava uma forte oposição à guerra do Vietnã, forte oposição mesmo. Olha lá o lema deles, make love, don't war. Faça amor, não faça guerra. Era uma palavra de ordem, né, dos movimentos pacifistas. Também a estética hippie. Depois eu coloquei aqui a estética hippie e o mercado capitalista, que depois o mercado capitalista absorveu a estética hippie, né? As roupas, o jeito, né, dos hippies foi absorvido, né, pelo mercado capitalista e virou uma mercadoria, né? Virou uma mercadoria para ser vendida, tá? Mais ou menos naquele sentido do que eu falei naquele último encontro nosso, do Che Guevara, né, que virou um produto pop capitalista, né? É mais ou menos nesse sentido, tá? Olha aí a questão do feminismo, né? Reivindicando a igualdade de oportunidades entre os gêneros. Na década de 60, né, se questionava tabus sobre a sexualidade, como a virgindade, a pílula anticoncepcional, se questionava a condição da mulher, né, o direito da mulher de dispor do seu próprio corpo, né, a questão do prazer e da maternidade, né. Então tudo isso aí, na década de 60, as mulheres elas traziam essas bandeiras, né, para reivindicar, né, em público, né? Elas tinham direito, né, a ter uma sexualidade livre, né? Elas tinham direito de dispor do seu próprio corpo. O corpo delas não era só para a maternidade, também era para o prazer. Então se questionavam coisas que eram impensáveis na época, você questionar, tá bom? Por isso que a gente fala, a década de 60, ela é uma era de contestação, porque ali vários grupos de diferentes origens, né? Eram feministas, eram hippies, eram o movimento negro, questionavam coisas que não se questionavam, que eram valores tradicionais. Então eles começaram a bater nesses valores. Isso não pode ser assim. Está na hora de mudar. Por isso é uma era chamada de contestação, tá bom? Que eles não aceitavam mais aqueles valores tradicionais, tá? Olha lá, lutava-se pela emancipação econômica, né? Pela igualdade no trabalho, porque as mulheres sempre recebiam salários menores, então elas acabavam sempre ficando presas ao casamento, ao homem, né, porque recebiam muito menos, não tinha trabalho para elas, então elas exigiam isso, né, uma emancipação econômica. Aí na década de 70, o movimento se torna mesmo uma força política, né, com potencial de transformação social. Aqui são os passos, né, não vamos dizer assim que são os primeiros passos, porque lá no comecinho do século XX teve as sufragistas, né, que já exigiam direito de voto, participação política, né, e ali sim, ali já é um movimento feminista, né, e agora hoje a gente vê um fortalecimento imenso, né, da bandeira do feminismo, né, o que é muito importante, tá?
Olha aí, o direito de ser negro também, o movimento negro, olha só, outro aspecto fortíssimo da década de 60, né? A campanha pela defesa dos direitos civis e contra a discriminação e a política de segregação racial vigentes nos Estados Unidos. Em 1960, Júnior, ainda existia tudo isso aí nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos que tinham acabado com a escravidão 100 anos atrás, 1960, em 1865, teve a guerra lá a Guerra Civil Americana, que acabou, o Abraham Lincoln acabou com a escravidão no Brasil, nos Estados Unidos, mas a segregação racial, o preconceito, o racismo, até 1960 estava forte, firme e forte, viu? Nos Estados Unidos. Então existia essa segregação, existia banheiro público só para negro, banheiro só para branco. O negro, quando ia pegar um ônibus, né, transporte público, ele tinha que ficar sentado lá no fundão do ônibus, porque os assentos da frente eram para os brancos, né? Então não, era um apartheid, era uma segregação extrema, né? Fora a questão da violência também, né? Então, olha lá, o Martin Luther King, ele lutou pacificamente pela aprovação da Lei dos Direitos Civis. Essa lei dos direitos civis é o que acabaria com essa segregação nos Estados Unidos. Proibia qualquer tipo de discriminação racial. Teve uma forte oposição lá da Ku Klux Klan, aquela organização racista nos Estados Unidos, que ainda hoje existe. No sul dos Estados Unidos, como a gente já comentou em vários momentos, o racismo e a segregação tinham uma longa tradição, era muito mais forte no sul dos Estados Unidos. Tá? Aquele filme que eu recomendei para vocês na aula passada, do Estrelas do Amanhã, se você assistiu, se você não assistiu, assista, ele vai falar sobre isso, né? Então vale a pena você assistir. Olha aí, o poder negro, né? O Black Power, que atraiu as atenções nacionais em 1966. Então aqui eles já defendiam uma outra forma, em vez de uma luta pacífica, eles já defendiam uma luta mais no corpo a corpo, violenta mesmo. A única forma de impedir que nos persigam e maltratem é passarmos ao contra-ataque, né? Aqui já era uma bandeira defendida pelo Malcolm X ou Malcolm X, né? Nos Estados Unidos, que já adotava uma postura mais violenta, né? De retaliação. O Martin Luther King era um cara mais pacifista, né? Então, os jovens insatisfeitos com os resultados do movimento dos direitos civis, que não deu em nada nos Estados Unidos, eles já adotavam essa postura mais violenta. Então, a ideia era ter uma aversão aos brancos, era a tônica desse movimento. Então, girava em torno da necessidade, olha lá, de reconhecer a beleza negra, a sua capacidade de realização. Então, eles faziam esse apelo ao orgulho racial, de revalorizar a negritude, né? De dar ao negro uma imagem mais positiva, tá bom? Então, tudo isso aí era aspecto característico do movimento do Black Power, né? Do poder negro. Tá bom? Olha aí outro movimento importante da década de 60, o direito à diversidade sexual. Olha aí. Vale aqui destacar essa revolta de Stonewall, né? Que foi um marco na defesa dos direitos civis dos homossexuais, que aconteceu lá na década de 1960 também. Então, aí, por que aconteceu essa revolta de Stonewall? Os frequentadores da boate, né? Era uma boate gay, eles reagiram à agressividade da batida policial. Enfim, sempre, quando se reuniam esses grupos, né, de gays, lésbicas, né, os grupos homossexuais, lá nos Estados Unidos, nessas regiões, né, onde tinham, principalmente era no oeste americano, ali, aquela região da Califórnia, São Francisco, tinha uma grande comunidade ali, né, homossexual. E aí as autoridades policiais, elas batiam valendo, né, para tentar intimidar os homossexuais. E aí aconteceu essa revolta de Stonewall, né, e os conflitos foram se estendendo por dias, né, e as discussões que foram promovidas nesse evento, né, nessa revolta de Stonewall, deram origem ao que hoje a gente chama, né, das paradas do orgulho gay, que se realizam em diversos países anualmente, tá bom? Então, a partir daquele momento ali, se criou, né,
um espaço de debate, né, de luta por direitos dos homossexuais na década de 60. Aí o ano de 1968, que é o ano da contestação. Então, na França, jovens que estavam descontentes com a disciplina, né, das escolas, os currículos escolares, a estrutura acadêmica universitária, eles começaram a manifestar contra, né, a todos esses pontos, né? E aí a coisa foi se conturbando, ganhou um contexto mais político, também se contestava contra a política na época, né? Contra a sociedade da época, né? Na França, tá bom? De novo a França adora uma baguncinha, né? Então vamos lá, os confrontos violentos entre manifestantes e forças policiais, né? Esse ano de 68 é muito marcante, né? Aconteceram revoltas, não foram só na França, não, tá? Em muitos países. Só você lembrar de 1968 no Brasil, pesquisa lá, você vai ver como muitas pessoas foram para a rua em plena ditadura militar, exigir direitos, né? E aí a peia comeu solta, né? Vamos lá, a adesão de outros setores à causa estudantil, como trabalhadores, intelectuais, professores, né? Aconteceu a greve geral, parou tudo na França como uma demonstração simbólica e práticas de inversão social colocavam em xeque o regime, a autoridade, a opressão, tá? Se questionava tudo isso aí, a autoridade, a opressão, o regime, né, político. Por último, aí a Primavera de Praga, na cidade de Praga, aconteceu esse movimento também, muito importante, na década de 60. A cidade de Praga ficava na Tchecoslováquia, que nem existe mais. Hoje já se transformou em dois países, né? A República Tcheca e a Eslováquia. Mas na época era um país muito importante do bloco socialista. Lembra lá da Guerra Fria? Então era uma cidade muito importante, né? Então os manifestantes eles tomaram as ruas da capital para exigir, né, a independência do controle soviético, se separar, né, daquele bloco comunista. E aí, personagem protagonista, o Alexander Dubček, que tentava promover uma reforma profunda no governo, que garantisse os direitos civis e as liberdades do cidadão. E aí as manifestações em favor da democratização tomaram o país, tá? Essas manifestações, pessoal, elas tinham um caráter questionador da ordem comunista, porque esses países eles ficavam ali no leste europeu, todos eles sofriam a influência direta do bloco comunista de Moscou, né? Vamos dizer assim, da União Soviética, né? Então as ordens vinham diretas desses países, desse país, né? De Moscou, da União Soviética, tá bom? E aí chega um momento nessa década de 60 que vai se afrouxando muito as regras, tá? Esses países queriam, né, democratizar o sistema político deles, dar mais liberdades, né, aos cidadãos, mas o bloco lá, Moscou não aceitava isso, né? A União Soviética não aceitava. Então, as manifestações elas foram apoiadas pela Iugoslávia, pela Romênia, pela Hungria, que também eram países que estavam sob a mesma influência, né, comunista. E aí resultou, né, esse movimento todo, onde milhares de pessoas foram para a rua, né, reivindicar essas liberdades, resultou numa operação militar de surpresa, né, das tropas lá do Pacto de Varsóvia, né, que eram as tropas do bloco comunista, que ocuparam, né, Praga, e foi bala mesmo, né? Então foi muito brutal a retaliação, né, a repressão a esses movimentos em Praga. Muitos jovens morreram, né? Aqui eu coloquei, os jovens incendiavam o mundo com palavras, né? Mas alguns deles se incendiavam, né, a si próprios. Também aconteceu isso aí lá, como uma forma de protesto, tá bom? Então a Primavera de Praga, ela é um desses movimentos, né, que estão lá do lado do bloco comunista. Porque a gente, quando está falando da década de 60, a gente fala muito do lado, né, do bloco capitalista, né? E a gente quase não fala, mas do lado do comunismo também tiveram muitas manifestações, né, a favor da liberdade, da democracia. Olha aí o Bob Dylan, agora essa aí é grande, viu?
Quantas vezes um homem precisará olhar para cima até que ele possa ver o céu? Sim, e quantas orelhas um homem precisará ter até que ele possa ouvir as pessoas chorar? Sim, e quantas mortes serão necessárias até que ele saiba que pessoas demais morreram? A resposta, meu amigo, está soprando ao vento. A resposta está soprando ao vento. É a música do Bob Dylan, Blowing in the Wind, né? Foi um grande artista da década de 60, tá bom? Influenciou demais esses movimentos todos, né, que a gente discutiu nessa aula. O Bob Dylan era um artista, o maior artista americano de todos, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.